Ética e Educação. Introdução. Ética e Educação é um manual que, à partida, tem um público-alvo definido. É ele o conjunto de alunos que frequentam o curso de complemento de formação científica e pedagógica para educadores de infância, ministrado na Universidade Aberta. A definição dos destinatários desta obra, desde logo identificados como não especialistas em ética, impõe ao autor dois objetivos que entendemos serem desejáveis: o de uma explicitação rigorosa dos mesmos, em ordem a nunca confundirmos divulgação com banalização. Foi nosso mister pôr em evidência, de modo simultaneamente rigoroso e acessível ao leitor profano, alguns dos temas fundamentais da ética contemporânea. Assim, propomos, num primeiro momento, a abordagem da definição da ética, dos problemas morais e problemas éticos, do campo da ética, da relação entre a ética e a filosofia, das áreas de comunicação entre a ética e as ciências humanas e sociais. Segue-se-lhes a análise crítica da relação copulativa entre a consciência moral e o mundo, da natureza da ética, dos planos de comunicação crítica entre a moral e a história, assim como acerca das possibilidades de estabelecimento de uma ética que permita o controlo das ideologias. Finalmente, ao focarmos a ligação umbilical que deve existir entre a ética e a educação, consideramos os contextos que, nos nossos dias, mais têm cativado o interesse dos docentes quando toca a promoção dos valores. Referimos-nos ao modelo da clarificação dos valores, à educação para o desenvolvimento moral, ao modelo integrado para a clarificação dos valores e ainda à educação nas virtudes morais. Abordamos, igualmente, a problemática da deontologia educacional. Em nosso tempo, como acabado de referir, demasiado ambicioso para tempos em que as perspectivas acríticas acerca do mundo e da vida parecem impor-se como as mais corretas e saudáveis opções, tanto pessoais quanto coletivas, perguntamo-nos: estamos realmente desiludidos do que, hoje como amanhã, só cidadãos moralmente bem formados poderão intervir nos meios em que sucessivamente se integram? Com efeito, em nosso entender, ser nenhum de nós pode eximir-se aos actos moralmente valiosos, importantes para prever, para prover. Deste modo, num tempo em que a informação não conhece fronteiras e o abjecto invade os nossos cotidianos como mero espetáculo televisivo, cada um de nós deve ultrapassar a mera esfera da opinião para agir de modo consciente e crítico. É nossa convicção que é na educação, formal e informal, escolar e extraescolar, que se joga boa parte daquilo que a pessoa pode vir a ser. O professor é um parceiro privilegiado do aluno, em ordem ao crescimento deste enquanto ético e enquanto ser. O professor especialista em matemáticas, língua portuguesa, educação física ou biologia, ele tem a obrigação de ser, sempre, um funcionário do humano. A glória do testemunho, de cada um de nós em pôr em prática, obriga-nos a actuar, fora das luzes da ribalta, mas com empenho continuado, calmo e persistente, na promoção de outrem, que é sempre uma pessoa e só por acréscimo é, ou será, peça de um mercado. Se, com as páginas que se seguem, conseguirmos interpelar o leitor, promovendo o debate acerca da reflexão dos temas da ética e, também, dos actos morais que clamam pela intervenção de cada um de nós, nos amplos domínios da educação, consideraremos ter cumprido o nosso labor. Esta obra tem a seguinte estrutura: após a apresentação de cada um dos temas, oferece-se ao leitor uma bibliografia selecionada sobre a matéria acabada de abordar. Segue-se-lhe um documento para reflexão, de um autor com reconhecida autoridade na matéria em apreço, mas também fotografias sobre acontecimentos prenhes de impacto, assim como um ou vários textos para análise. Propõe-se, no termo de cada subcapítulo, uma ou várias atividades. O livro visa despertar quantos o lerem para o mundo. O autor acredita que vale mais um livro que fale com o homem, do que um homem fale com um livro. Se assim é, a estrutura triádica de ética e educação, exposição, documento, texto, almeja fazer com que cada um tenha a possibilidade de, em si próprio e no mundo em que vive, descobrir o valioso que há nos actos morais, refletindo sobre eles. É a pessoa, para além do aluno, quem decidirá acerca do justo, ou do injusto de determinado comportamento do vizinho ou com a iniquidade daquilo que acabou de ver no noticiário televisivo. O desafio, que se assume como um convite amigo, fica lançado. Capítulo 1. Definição da ética 1.1 Definição da ética. É certo que os problemas teóricos morais não se identificam com os problemas práticos, embora estejam estritamente relacionados com eles. Também não se pode confundir a ética com a moral. A ética não cria a moral. Apesar de toda moral pressupor determinados princípios, normas ou regras de comportamento, não é a ética que os estabelece numa determinada comunidade. A ética depara com uma experiência de índole histórico-social no terreno da moral,
ou seja, com um conjunto de práticas morais já em vigor, e a partindo delas que procura determinar a essência da moral, a origem da moral, as condições objetivas e subjetivas do ato moral, as fontes da avaliação moral, a natureza e a função dos juízos morais, os critérios de justificação desses juízos e o princípio que rege a mudança e a sucessão dos diferentes sistemas morais. A ética é a teoria do comportamento moral dos seres humanos em sociedade. Ela é, pois, o saber de uma forma específica do comportamento humano. Quando alguns autores afirmam que a ética pode ser considerada como ciência, devemos considerar o que pode ser entendido por conhecimento científico. O processo de investigação, de cariz científico, constitui-se no esforço de aprender e descrever a realidade, rejeitando tanto quanto possível o efeito da subjetividade. Visa-se, deste modo, o triunfo da objetividade. No âmbito da ciência, o conhecimento traduz-se numa atividade a que é alheia qualquer dimensão valorativa ou estimativa, derivada de uma apreciação subjetiva. A atribuição de uma dimensão científica à ética só será possível, segundo Luiz de Araújo, se dela resultar uma racionalidade e uma objetividade tal que permita aos juízos em que se exprime um afastamento da valoração empírica. Tal questão foi debatida por filósofos como G. Moore, Moritz Selig, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap e A. J. Ehr, que concordaram que os enunciados éticos não possuem, em rigor, uma dimensão científica, pois exprimem unicamente sentimentos subjetivos mediante os quais se procuram impor determinadas atitudes de natureza emotiva. A possibilidade de deduzir logicamente algo de que o alvo é o dever ser é, imperceptível, embora de grande importância, pois o dever ou não devo expressa uma nova relação de afirmação que pode ser deduzida de outras que são totalmente diferentes. Se for possível construir a ética assente num processo científico de fundamentação, parece-nos que se inviabiliza o relativismo moral. É possível uma ética com rigor científico? É desejável uma tal ética? 1.1.1 A ética como reflexão, influenciada pela ciência. Podemos considerar, como autor representativo desta corrente, Luiz de Araújo, que nos apresenta perspectivas importantes sobre o tema em análise, nomeadamente em A ética como pensar fundamental. Elementos para uma problemática da moralidade. Segundo Luiz de Araújo, é possível construir uma ética rigorosa, isto é, uma ética que, apesar de não ser deduzida das ciências, se articula com os conhecimentos que vão emergindo a partir destas a respeito da realidade humana. O conteúdo da reflexão moral resulta, simultaneamente, de uma exigência lógica de coerência conjugada com os conhecimentos científicos que ajudam a traçar a ideia de ser humano que está subjacente à criação e à fruição dos valores. O fundamento último da verdade moral só poderá ser concebido na dependência de uma antropologia, isto é, partindo de um conjunto de perspectivas racionais e científicas alicerçadas na experiência do ser humano, cuja experiência de vida manifesta a insularidade da sua existência, mas também o facto de a sua conduta ser reveladora do sempre ser em sociedade. A ética forma-se como uma reflexão integralmente autônoma face às abstrações da metafísica e às proposições intrinsecamente teóricas. Ela configura-se, apesar da ambiguidade e do caráter dubitativo que é inerente a tudo quanto é humano, como um discurso legítimo acerca do agir humano e da sua justificação axiológica. Se, para se instaurar a ética como ciência de rigor, se tiver de recorrer ao ideário positivista, segundo o qual a investigação deve limitar-se à análise de dados empíricos idênticos ao modelo epistemológico físico-matemático, um tal tipo de abordagem não é esclarecedor. O objeto de estudo não é o que é, sim o que deve ser. 1.1.2 A ética como ciência. A ética é uma ciência, mas de um tipo especial. É uma ciência prática, normativa, e não uma ciência teórica, puramente especulativa. É uma ciência prática porque o seu objetivo não é o simples conhecimento da realidade, mas a ação. O fim da ética é orientar o comportamento humano, determinar o que deve ser feito e o que deve ser evitado, prescrever normas para a conduta e para a vida. É uma ciência normativa porque o seu conteúdo próprio consiste em princípios, regras e valores que indicam o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto, o que é permitido e o que é proibido. Não descreve o comportamento moral, mas propõe como ele deve ser. A ética não é uma ciência natural, como a biologia, nem uma ciência empírica, como a sociologia. É uma ciência racional. A ética, embora se refira à ação e à vida humanas, e portanto a factos empíricos, não os estuda como fenômenos observáveis, mas como condutas dotadas de sentido moral. A ética é uma ciência que se ocupa da essência e dos fundamentos da moral. É, pois, uma reflexão racional e crítica sobre a vida moral.
A ética tem o seu próprio campo de estudo e não se confunde com nenhuma outra disciplina. A moral é o seu objeto, a ética é o seu estudo sistemático. Assim como a biologia é a ciência da vida e a economia é a ciência das atividades econômicas, a ética é a ciência da moral. As ciências naturais e sociais estudam os factos morais, procurando descrevê-los e explicá-los. A ética, ao contrário, ocupa-se do seu sentido e valor. Não basta, portanto, observar o comportamento moral das pessoas e descrevê-lo, como faz a psicologia ou a sociologia. É preciso compreender o seu significado, as suas motivações, as suas finalidades e os princípios que o orientam. A ética é uma ciência crítica, porque não se limita a aceitar os costumes, as tradições e as normas vigentes. Examina-os e avalia-os à luz de princípios racionais. A ética, portanto, não é descritiva, mas prescritiva, não é apenas teórica, mas prática, não é empírica, mas racional, não é passiva, mas crítica. 1.1.3 Documento para reflexão. A ética não é uma invenção arbitrária do ser humano. Ela nasce da própria vida em sociedade, da convivência com os outros, das exigências do bem comum e da necessidade de harmonia entre os indivíduos. Como observa Leszek Kolakowski, a moralidade é uma dimensão indispensável da existência humana, e a tentativa de suprimi-la significaria destruir o próprio tecido da vida social. A ética procura compreender o sentido dos valores, das normas e dos deveres. Ela interroga o fundamento do agir moral e investiga as razões que levam o homem a reconhecer algo como bom ou mal, justo ou injusto. A vida moral implica a capacidade de escolha. Ser livre é poder decidir entre alternativas, optando conscientemente por um modo de agir que se considera correto. A liberdade é, portanto, o pressuposto essencial da moralidade. Onde não há liberdade, não há responsabilidade moral. Mas a liberdade, por si só, não garante a bondade dos atos. É necessário que ela seja orientada por princípios éticos, por um ideal de bem e de justiça. A ética convida-nos a refletir sobre os fundamentos das nossas ações, a reconhecer as nossas responsabilidades e a aperfeiçoar a convivência humana. Ela é, como escreveu Aristóteles, a arte de viver bem. 1.1.4 Atividade proposta. Depois de leres atentamente os textos anteriores, reflete sobre as seguintes questões. Explica, com as tuas palavras, o que é a ética e em que se distingue da moral. Consideras possível a existência de uma ética com caráter científico? Por quê? Em que medida a ética pode contribuir para o teu desenvolvimento pessoal e profissional como educador? Escolhe uma situação concreta do cotidiano escolar e analisa-a à luz dos princípios éticos. Que valores estão em causa? Que decisões seriam moralmente corretas? Estas questões pretendem estimular a reflexão pessoal e o diálogo com os colegas. A ética constrói-se, também, na partilha de ideias, na escuta atenta e no respeito pelas diferenças. 1.2 Problemas morais e problemas éticos. Toda pessoa, em algum momento da sua vida, confronta-se com dilemas que a obrigam a escolher entre agir de um modo ou de outro. Estas escolhas, que envolvem valores, deveres e consequências, são o campo próprio dos problemas morais. Os problemas morais dizem respeito às decisões concretas que o indivíduo deve tomar diante de situações reais. São questões práticas, que exigem uma escolha imediata. Devo dizer a verdade ou ocultá-la? Devo agir em benefício próprio ou pensar no bem comum? Os problemas éticos, por sua vez, situam-se num nível diferente. Não se limitam a casos particulares, mas procuram compreender o sentido das decisões morais, as suas razões e fundamentos. São questões de reflexão e análise. O que é o bem? O que torna uma ação justa? Por que devemos agir moralmente? Enquanto a moral se refere ao conjunto de normas e costumes que orientam o comportamento das pessoas numa determinada sociedade, a ética ocupa-se do estudo crítico e racional dessas normas e costumes. Assim, a ética é uma reflexão sobre a moral. Ela questiona os princípios que regem a conduta humana e busca compreender o fundamento do dever e do valor. Os problemas morais são, portanto, concretos e situados. Os problemas éticos são abstratos e universais. Os primeiros dizem respeito ao que devo fazer em determinadas circunstâncias. Os segundos perguntam por que devo fazê-lo. Ambos, no entanto, estão intimamente ligados, pois toda ação moral implica uma reflexão ética,
e toda reflexão ética ganha sentido na prática moral. O educador, como agente formador de consciências, enfrenta cotidianamente problemas morais e éticos. A sua tarefa não é apenas transmitir conhecimentos, mas também promover valores e atitudes que contribuam para o desenvolvimento integral da pessoa. A reflexão ética ajuda o educador a discernir o que é justo, a reconhecer as suas responsabilidades e a agir de modo coerente com os princípios que defende. Reflexão. O ser humano é um ser moral. Vive em sociedade, e a convivência exige regras que permitam a harmonia entre os indivíduos. Essas regras nascem da necessidade de garantir o respeito mútuo, a justiça e o bem comum. A moralidade manifesta-se nas ações diárias, nos gestos simples e nas decisões mais complexas. O modo como tratamos os outros, a sinceridade das nossas palavras, a honestidade nas pequenas coisas e o cuidado com o que nos rodeia são expressões do nosso caráter moral. A ética não é uma teoria distante da vida, é uma reflexão sobre o que vivemos e sobre o que fazemos. É um convite permanente a pensar nas razões das nossas escolhas e nas consequências dos nossos atos. Ser ético é procurar coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. É agir com responsabilidade, reconhecendo o outro como igual em dignidade e em direitos. Na educação, a ética assume um papel fundamental. O professor é exemplo e referência para os seus alunos. A forma como ensina, como se relaciona, como decide e como reage a situações é, muitas vezes, mais formadora do que as palavras que pronuncia. Educar eticamente é despertar no outro a consciência de que cada ação tem um valor e um significado. É ensinar a pensar antes de agir, a colocar-se no lugar do outro, a buscar o bem comum. A reflexão ética não se impõe, constrói-se no diálogo, na escuta e na convivência. É um processo que dura toda a vida, porque nunca deixamos de nos confrontar com novas situações e novos desafios morais. A ética é, por isso, uma forma de sabedoria prática. Ajuda-nos a viver melhor e a conviver de modo mais justo. Documento para a reflexão. A clonagem humana foi um dos temas mais controversos da bioética contemporânea. A possibilidade de reproduzir seres humanos idênticos em laboratório levanta profundas questões morais, científicas e religiosas. As promessas associadas à clonagem, como o combate à infertilidade, a cura de doenças genéticas ou a criação de órgãos compatíveis para transplantes, convivem com o temor de uma instrumentalização do ser humano, reduzido a objeto de experiência ou produto de consumo. Empresas como a Clonaid proclamaram-se pioneiras na oferta de serviços de clonagem humana, afirmando ter desenvolvido programas para casais estéreis, casais homossexuais, portadores de HIV e pessoas que desejassem reviver entes queridos através de cópias genéticas. Divulgaram também projetos como o Insuraclone, destinado à preservação de células para futura reprodução, e o Ovoalid, que oferecia a escolha de características físicas e psicológicas de futuros filhos. As promessas de tais programas confrontam-nos com dilemas éticos profundos. Até que ponto a ciência pode interferir na criação e reprodução da vida? É legítimo fabricar seres humanos em laboratório? E o que distingue o desejo de vencer a infertilidade do impulso de desafiar os limites naturais da existência? A reflexão ética, neste contexto, convida-nos a pensar não apenas nas possibilidades técnicas, mas sobretudo nas suas implicações morais e sociais. A ciência, quando desvinculada da responsabilidade, pode facilmente tornar-se ameaça. O progresso técnico deve caminhar lado a lado com a consciência moral, pois a dignidade humana não pode ser clonada nem reproduzida em série. Texto A. A paternidade é uma relação com o estranho que, contudo, é também outro eu. A relação do eu com o eu mesmo não é relação, é identidade. Com o filho, há alteridade. O filho é um outro, e é precisamente por isso que a relação com ele é uma forma de transcendência. Ter um filho é acolher o desconhecido, o imprevisto, aquilo que não depende de nós. É aceitar o mistério da diferença e da continuidade. A alteridade do filho não é um prolongamento de quem o gera, mas uma presença nova no mundo, um ser com identidade própria, cuja liberdade não pode ser controlada nem prevista. A paternidade não é posse, mas doação. É o reconhecimento de que o amor verdadeiro não cria cópias de si mesmo, mas dá origem a algo absolutamente outro. Texto B. Os bebés são seres sencientes que ainda não são racionais nem autoconscientes. Logo, se considerarmos os bebés em si, independentemente das atitudes dos pais, uma vez que pertencem à espécie humana,
os princípios que regem o que há de mal em matar animais não humanos também se aplicam aos bebés humanos. Quando uma criança nasce com deficiências graves, coloca-se a questão moral de saber se vale a pena viver essa vida. Alguns pensadores defendem que, quando o sofrimento é extremo e incurável, a morte pode ser uma alternativa moralmente aceitável. A moralidade da decisão de interromper uma vida depende, portanto, das circunstâncias, das intenções e das consequências. A questão não é apenas preservar a vida a qualquer custo, mas avaliar o tipo de vida que se está a preservar. Contudo, a ética também nos ensina que a vida humana, mesmo quando limitada ou frágil, possui um valor intrínseco, e que decidir sobre ela é sempre um ato de extrema responsabilidade. Atividade proposta. Após a leitura dos textos anteriores, reflete sobre as seguintes questões. Até que ponto o avanço científico justifica a manipulação da vida humana? Que limites éticos devem ser estabelecidos para a clonagem e outras biotecnologias? É moralmente aceitável decidir sobre a continuidade ou interrupção da vida de um ser humano com deficiência? Em que medida as ideias apresentadas por Levinas e Peter Singer se aproximam ou se afastam dos teus próprios valores? 1.3 O campo da ética. Os problemas éticos distinguem-se pela sua generalidade e profundidade. Ao contrário dos problemas morais, que se manifestam no dia a dia através de situações concretas, os problemas éticos dizem respeito aos fundamentos do agir humano, às razões que justificam o que consideramos bem ou mal. A ética procura compreender o sentido das normas e valores que orientam o comportamento humano. Ela não se limita a prescrever condutas, mas investiga por que motivo determinadas ações são consideradas boas e outras más. Enquanto a moral se refere a costumes, regras e tradições específicas de uma sociedade, a ética busca compreender o seu fundamento e questionar a sua validade. Assim, a ética pode servir de base para justificar ou reformular normas morais. A ética é uma disciplina normativa, mas também reflexiva. Normativa, porque pretende indicar critérios para distinguir o que é moralmente desejável do que é condenável. Reflexiva, porque não impõe dogmas, mas convida à análise crítica. O campo da ética é vasto e abrange temas como a liberdade, a justiça, o bem comum, os direitos humanos, o dever, a responsabilidade, a felicidade e o sentido da vida. Ela relaciona-se com outras áreas do saber, como a filosofia, a religião, o direito, a política e a educação, e manifesta-se em todos os domínios da ação humana, pessoal, social e profissional. A ética preocupa-se com o dever ser, ou seja, com aquilo que o ser humano deve fazer para viver bem e agir de forma justa. Não se limita a descrever comportamentos, mas propõe ideais e princípios orientadores. Ser ético é agir de acordo com a consciência do bem, reconhecendo a dignidade do outro e a responsabilidade que temos nas nossas escolhas. A ética, portanto, é uma reflexão sobre o valor da ação humana. O seu objetivo é compreender o que torna um ato moralmente válido, e não apenas aceitável socialmente. A ética, ao longo da história, tem assumido diferentes formas e interpretações. Em certos períodos, foi entendida como o estudo das virtudes e da felicidade, noutros, como análise do dever e da obrigação moral. Apesar dessas diferenças, em todas as suas vertentes, a ética mantém uma preocupação central: compreender como e por que razão o ser humano deve agir de modo justo e responsável. Com o tempo, as teorias éticas afastaram-se de uma visão meramente normativa, preocupada apenas em prescrever condutas, e passaram a valorizar a reflexão crítica sobre os fundamentos da ação moral. Hoje, reconhece-se que a ética não é apenas um conjunto de regras, mas uma investigação sobre os princípios que orientam a vida humana em sociedade. A ética trabalha com atos concretos. A singularidade de cada situação, a diversidade de contextos e a pluralidade de valores exigem uma análise que vá além das normas gerais. A ética, portanto, não oferece respostas definitivas, mas instrumentos de reflexão que ajudam o ser humano a decidir de modo consciente e responsável. O campo da ética envolve também a compreensão da história da moral. As normas morais variam no tempo e no espaço, refletindo as mudanças culturais e sociais. A ética procura explicar essas diferenças e entender como surgem novas concepções de bem e de justiça. A ética é, assim, uma forma de sabedoria prática. Ensina-nos a agir bem, não por medo da punição ou esperança de recompensa, mas por convicção interior. O seu foco está na intenção e na consciência, mais do que no resultado. Texto A. Aristóteles.
Os golpes da sorte vêm-nos de improviso e são muito diferentes na sua importância. Se são acontecimentos felizes ou desgraçados, se são de nosso interesse imediato ou distante, não fazem muita diferença na nossa vida, se não se repetem frequentemente. Mas se forem frequentes, acabam por influenciar o caráter e a felicidade. A felicidade é a atividade da alma conforme a virtude. E essa atividade deve ser completa, realizada ao longo de uma vida inteira. Não é o acaso que torna o homem feliz, mas o seu modo de viver. Ser feliz é um exercício constante, uma conquista interior. O verdadeiro bem está na alma, o resto são circunstâncias. O homem que vive de modo virtuoso é, por isso, o mais feliz de todos, porque encontrou equilíbrio e serenidade em si mesmo. Adaptado de Ética a Nicomaco. Texto B. Fernando Savater. Existem muitas forças que limitam a nossa liberdade, as doenças, os medos, as imposições sociais. Mas, mesmo assim, o ser humano continua a ser livre, porque pode escolher a forma como reage ao que lhe acontece. Não somos livres de tudo, mas somos sempre livres para algo. A liberdade não é fazer o que se quer, mas saber o que se deve querer. Ser livre é agir de acordo com a razão e com a consciência, e não com o impulso. Por isso, a ética é a ciência da liberdade. Ensina-nos a escolher bem, a distinguir o que é valioso do que é fútil, e a viver de forma coerente com aquilo em que acreditamos. Adaptado de Ética para um jovem. 1.4 Ética e Filosofia. A ética, enquanto conjunto sistemático de conhecimentos racionais e objetivos sobre o comportamento humano, apresenta-se como uma ciência que procura compreender as razões pelas quais o homem age, reflete e escolhe. Ainda que a ética tenha adquirido uma autonomia progressiva em relação à filosofia, as duas permanecem intimamente ligadas. Tradicionalmente, considerava-se que a ética era um ramo da filosofia, um capítulo dedicado ao estudo dos costumes e da moral. Essa visão permaneceu forte durante séculos, até que a ética começou a desenvolver-se como campo independente, articulando-se com as ciências sociais e humanas. Mesmo assim, é impossível negar que a ética continua a depender da filosofia para a fundamentação de muitos dos seus conceitos essenciais. A ética parte de uma reflexão filosófica sobre a natureza humana, a liberdade, a responsabilidade, a felicidade e o valor das ações. O comportamento moral é próprio do ser humano enquanto ser histórico e social, que transforma o mundo e é transformado por ele. A ética, portanto, não pode deixar de ter como fundamento uma concepção filosófica do homem e do seu lugar na realidade. A ética filosófica preocupa-se em compreender o sentido último dos valores, das normas e das escolhas morais. Questiona o que é o bem, o justo e o verdadeiro, e de que modo o ser humano os reconhece e pratica. Enquanto a ciência busca o conhecimento do mundo natural, a ética, inspirada na filosofia, busca compreender o sentido do agir humano. A sua tarefa não é descrever o que acontece, mas propor o que deve acontecer. Assim, a ética racional pressupõe necessariamente uma concepção filosófica imanente à realidade humana. É uma reflexão sobre o sentido do dever, a liberdade e a responsabilidade, iluminada pelas grandes tradições do pensamento filosófico. Pode dizer-se, em suma, que a ética é inseparável da filosofia, pois ambas partilham o mesmo propósito: compreender o ser humano e ajudá-lo a viver de modo mais consciente, livre e justo. Documento para a reflexão. A preeminência da palavra valor na linguagem filosófica moderna revela uma mudança na forma como o ser humano olha para o mundo. Durante muito tempo, o sujeito foi considerado um observador, alguém que descreve o mundo exterior sem se envolver nele. Com o surgimento da filosofia dos valores, o homem passou a ser visto como participante ativo da realidade. O que vale, o que tem sentido, não pode ser separado da experiência humana. Refletir sobre o valor é refletir sobre a própria existência, pois o que vale só pode ser aquilo que se quer e que se ama. O valor nasce do querer e do agir humanos. O problema do valor não é abstrato, é uma questão de responsabilidade. Somos responsáveis por aquilo que atribuímos valor, e a nossa liberdade implica essa responsabilidade. O valor nunca é algo exterior, ele manifesta-se no interior da consciência, quando o ser humano reconhece o que é digno, justo e bom. A axiologia, ou filosofia dos valores, é assim uma extensão natural da ética, pois ambas buscam compreender o sentido do bem no agir humano. Texto A. Por que razão uma ética filosófica constitui um problema?
Desde Aristóteles até a contemporaneidade, a ética é reconhecida como disciplina filosófica essencial, mas é também uma das mais complexas. O problema da ética filosófica está em conciliar o pensamento racional com a ação prática. Por um lado, a ética pertence ao campo da reflexão, da teoria. Por outro, aplica-se a situações reais, exigindo decisões e juízos concretos. A dificuldade está em unir esses dois planos, o da especulação filosófica e o da ação moral. Além disso, o pensamento moderno trouxe uma pluralidade de valores que torna difícil falar de uma moral universal. O reconhecimento dessa diversidade exige uma ética aberta, capaz de compreender a multiplicidade das morais e de encontrar princípios que lhes deem sentido. A ética filosófica deve, portanto, ser crítica e autocrítica. Não pode limitar-se a repetir doutrinas antigas, nem a impor normas externas. Deve questionar-se constantemente sobre o valor e o significado das suas próprias categorias. A ética é um campo em permanente tensão entre a razão e a vida, entre o pensar e o agir. O seu desafio é não se afastar da realidade humana, mantendo viva a busca por um sentido moral autêntico e partilhável. Atividade proposta. Após a leitura e reflexão sobre o texto anterior, responde: consideras necessária, no mundo contemporâneo, uma reflexão filosófica sobre a validade da ética? Em seguida, elabora um pequeno ensaio sobre a importância dos valores na compreensão ética do agir humano. Texto A. As normas morais mudam de sociedade para sociedade e modificam-se no decorrer da história. O antigo guerreiro considerava altamente moral fazer uma incursão em território inimigo e trazer de lá a cabeça dos adversários mortos. Os romanos consideravam digno e meritório pôr à frente os chefes dos exércitos derrotados, arrastá-los atrás do carro dos vencedores e depois destruí-los. A nós, isso parece-nos ato inútil, cruel e mesquinho. Os inquisidores torturavam as feiticeiras e depois queimavam-nas numa fogueira, convencidos de proceder em nome de Deus. Nós ficamos horrorizados. A variedade dos costumes e as suas transformações no tempo demonstram-nos que não existe um direito natural. A natureza não preserva nada. A natureza não conhece a lei da sobrevivência do mais hábil. Só sobrevive quem consegue fugir às armadilhas alheias, às infinitas armadilhas que lhe são estendidas pelos outros seres vivos. Quem consegue comer sem ser comido, quem consegue equilibrar o seu nicho ecológico e conservar a própria vida. Quem consegue vencer os seus adversários na competição sexual, procriar, difundir o seu patrimônio genético. Tudo é competição, pelo território, pela comida, pelo sexo. E a competição desenvolve-se não só entre indivíduos, mas também entre sociedades organizadas como nós ou como os insetos. O então ótimo órgão, mesmo a nível celular, entre espermatozoides. Esta competição não se desenvolveu na base de princípios cavalheirescos ou segundo regulamentos éticos. Cada nova espécie viola as regras anteriores. Há de voltar, dá à competição novas formas. Os estratagemas para se conseguir a sobrevivência assumem todas as formas possíveis e parecem-nos bizarras, geniais ou monstruosas. Também nós, apesar da nossa cultura e da nossa moral, damos-nos conta de que estamos envolvidos nestas forças primordiais, na guerra e na fome. Quando a fome destrói os nossos sentimentos morais, transformando-nos em feras empenhadas numa luta sem quartel pela sobrevivência. A teoria do gene egoísta, elaborada pelos sociobiólogos, diz que os indivíduos não agem para maximizar a própria utilidade pessoal, mas para difundir os seus próprios genes. São os genes que utilizam os seres humanos como meio para se reproduzirem. Mas os genes são moléculas e não têm uma moralidade do tipo humano. Os homens julgam segundo seus próprios princípios morais, quando na realidade obedecem apenas às exigências dos próprios genes. A solidariedade social, segundo esta teoria, pode ser considerada um meio para aumentar a difusão dos genes. Se um homem se sacrifica para defender os seus consanguíneos, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, os filhos, renuncia a procriar, mas, em compensação, favorece um bem maior, a propagação dos genes semelhantes aos seus. Do ponto de vista do gene, o balanço é positivo. A lealdade para com o grupo e o amor da pátria são, porém, todos explicáveis como consequência da seleção genética. Na competição pela existência, a ajuda recíproca favorece a sobrevivência e gera alianças mais sociais. Contudo, nos momentos de grande escassez e de conflito violento,
uma excessiva solidariedade e um excesso altruísta tornam-se perigosos. Nos campos de concentração não sobreviveram os mais generosos ou os mais altruístas, mas frequentemente os mais violentos ou aqueles que colaboravam com o inimigo. Nós somos filhos de quem soube vencer e sobreviver. Quem se comportou de outra forma não pode falar. Os seus descendentes não chegaram até a nascer. E ressurgem agora em parte, de tantas formas, perturbando o ocidente cristão. Os pobres de espírito, os mansos, os bons, os puros de coração, aqueles que não aniquilam o inimigo, que dão seu território e a sua pele, combatendo contra o inimigo que nos aniquila quando é perigoso, não disseminam os próprios genes, e dando o cesto, esses estão em desvantagem na luta pela vida e não deixarão descendentes. Apenas sobrevivem os filhos de Caim. Disse-o a sabedoria bíblica. Abel está morto. Apenas ficou Caim, e nós somos a sua primogenitura. Também na evolução, todos aqueles que eram como Abel morreram. Com Abel a vida não se teria desenvolvido. Como se pode continuar a repetir que Abel era bom e que Caim era mau? Uma moral que parte dos interesses e das necessidades, que quer favorecer a vida, encontrará sérias dificuldades para considerar boa a renúncia, a mansidão, o puro amor incondicionado. Francesco Alberoni, Valores, Círculo de Leitores, 2001, tradução de Maria Carlota Álvares da Guerra, pp. 58. Texto B. Lembras-te, prosseguiu, de escreveres no teu diário que liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Lembro-me, confirmou Winston. O'Brien ergueu a mão esquerda, com a palma voltada para si, e o polegar escondido e os outros 4 dedos esticados. Quantos dedos tenho aqui, Winston? 4. A palavra terminou num grito de dor. O ponteiro do mostrador fora até aos 56. O corpo de Winston cobria-se de suores. O ar dilacerava-lhe os pulmões e tornava-se ar em profundos gemidos que nem cerrando os dentes conseguia evitar. O'Brien olhava-o, ainda com os 4 dedos esticados. Puxou a alavanca em sentido contrário. Desta vez a dor abrandou ligeiramente. Quantos dedos, Winston? 4. O ponteiro foi aos 60. Quantos dedos, Winston? 4. 4. Como é que eu posso dizer outra coisa? 4. O ponteiro devia ter subido outra vez. Winston nem olhou. O rosto rude e severo e os 4 dedos preenchiam todo o seu campo de visão. Os dedos erguiam-se diante dos seus olhos como pilares, enormes, desfocados e parecendo vibrar, mas não havia dúvida de que eram 4. Quantos dedos, Winston? 4. Para. Como pode ser capaz de continuar com isto? 4. 4. Quantos dedos, Winston? 5. 5. 5. Não, Winston, não vale a pena. Estás a mentir. Ainda achas que são 4. Quantos dedos, por favor? 4. 5. 4. Os que tu quiseres. Mas para com a dor. Deu por si sentado na cama, com o braço de O'Brien à volta dos ombros. Talvez perdido nos sentidos por alguns segundos. As correias que lhe prendiam o corpo tinham sido desapertadas. Sentia muito frio, tremia incontrolavelmente, os dentes batiam, corriam-lhe lágrimas pela cara abaixo. Por momentos, achará-se a O'Brien como uma criança, estranhamente reconfortado quando aquele braço forte a apertava. Dava-lhe a impressão de que O'Brien era o seu protetor, de que o era uma coisa vinda de fora, com outra origem, e O'Brien preservá-lo-ia dela. Aprendes devagar, Winston, disse brandamente O'Brien. Que posso eu fazer? Soluçou Winston. Como é que posso não ver o que tenho diante dos olhos? 2 e 2 são 4. Às vezes, Winston. Outras vezes são 5. Outras 3. Outras ainda são as 3 coisas ao mesmo tempo. Tens de te esforçar mais. O caminho para a sanidade não é fácil. Deitou Winston na cama. As correias à volta do corpo tornaram a ser apertadas, mas a dor desvaneceu-se e o tremer cessara, deixando-o simplesmente fraco e gelado. O'Brien chamou com um aceno de cabeça o homem de bata branca, ali imóvel, desde o início. O homem inclinou-se e examinou atentamente os olhos de Winston, tomou-lhe o pulso, colocou-lhe a mão ao peito, deu umas pancadinhas aqui e ali. Depois,
Voltando-se para O'Brien, acenou afirmativamente. Vês? Disse O'Brien. A dor percorreu o corpo de Winston. O ponteiro devia estar nos 70, 75. Desta vez fecharam os olhos. Sabia que os dedos ainda lá estavam, 4 deles. Já só importava continuar vivo, a todo custo, até passar o espasmo. Nem sabia se estava ou não a gritar. A dor tornou a abrandar. Abriu os olhos. O'Brien fizera recuar a alavanca. Quantos dedos, Winston? 4. Acho que são 4. E, se conseguisse, via 5. Estou a tentar ver 5. Que é que queres? Convencer-me de que vês 5, ou vê-los realmente? Quero vê-los mesmo. Talvez o ponteiro estivesse nos 80, nos 90. Winston só intermitentemente se lembrava por que motivo lhe era infligida aquela dor. Por detrás das pálpebras cerradas, uma floresta de dedos parecia vagar numa espécie de dança, aproximando-se e afastando-se, desaparecendo atrás uns dos outros e voltando a aparecer. Ele os procurava contá-los, sem se lembrar por quê. Só sabia ser impossível contá-los, e de alguma maneira, a misteriosa identidade entre 5 e 4. A dor voltou a atenuar-se. Quando abriu os olhos, continuava a ver a mesma coisa. Inúmeros dedos, como árvores dançantes, vogavam em todas as direções, cruzando-se e tornando a cruzar-se. Fechou de novo os olhos. Quantos dedos te estou a mostrar, Winston? Não sei. Não sei. Se me torna a fazer o que agora fizeste, eu morro. 4, 5, 6, sinceramente, não sei. Estás melhor, disse O'Brien. Uma agulha espetou-se no braço de Winston. Quase instantaneamente, uma calma reconfortante, deliciosa, invadiu-lhe o corpo todo. Quase esqueceu a dor. Abriu os olhos, fitando O'Brien com gratidão. Ao ver aquele rosto nu, suado de rugas, tão feio e tão inteligente, deu-se uma reviravolta no seu coração. Se pudesse mexer-se, teria estendido a mão para pousar no braço de O'Brien. Nunca a afeição que lhe tinha fora tão profunda como naquele momento, e não apenas por ter interrompido o seu sofrimento. Voltava a sua antiga sensação de que, no fundo, talvez O'Brien fosse seu amigo ou inimigo. Com O'Brien podia-se falar. Talvez mesmo O'Brien preferisse ser compreendido a esmagar. Não o torturava de ira, mas de loucura, e, o mais certo, dentro em breve, condená-lo-ia à morte. Mas não tinha importância. Num certo modo, mais profundo do que a amizade, eles eram íntimos. Embora as palavras falhem, havia uma união verdadeira entre os dois. Sabes onde estás, Winston? Perguntou. Não sei, mas calculo. No Ministério do Amor. Sabes há quanto tempo aqui estás? Não, não sei. Dias, semanas, meses. Acho que já lá vão meses. E por que será que, em tua opinião, nós trazemos as pessoas para aqui? Para as obrigar a confessar. Não, não é por isso. Tenta lá outra vez. Para as castigar. Não, exclamou O'Brien. Não apenas para te extorquir uma confissão, nem para te castigar. Queres que te diga por que motivo te trouxemos para aqui? Para te curar. Para fazer de ti uma pessoa sã de espírito. Consegues entender, Winston, que nenhuma das pessoas que trazemos aqui sai das nossas mãos sem estar curada. Não nos interessam os erros nem as confissões que cometeste. O partido não se interessa pelos atos declarados. O que nos interessa é o pensamento. Não nos limitamos a destruir os inimigos, nós modificamo-los. Entendes o que eu quero dizer com isto? George Orwell, 1984. 1.6 Atividades propostas. Após a leitura atenta dos textos A e B, reflita sobre as seguintes questões. Considera que as normas morais são universais ou dependem das circunstâncias históricas e sociais. Analise a forma como, no texto A, Francesco Alberoni expõe a mutabilidade das normas morais, mostrando que o que hoje nos parece cruel e inaceitável já foi considerado moralmente correto noutras épocas. Reflita sobre o que isso revela acerca da relação entre moralidade, natureza humana e sobrevivência. De que forma a concessão apresentada por Alberoni se relaciona com o texto de Orwell? Pense sobre o papel da autoridade e do poder na formação das crenças morais.
No texto B, o diálogo entre Winston e O'Brien mostra o domínio da mente humana pela imposição da verdade oficial, uma moral forçada. Considere até que ponto a verdade pode ser moldada pelo poder e como isso afeta o sentido ético e a liberdade individual. Será a moral apenas uma construção social, como sugere Alberoni, ou existe um núcleo ético que transcende o tempo e as culturas? Relacione esta questão com a tortura de Winston, o conflito entre o que se vê, o que se crê e o que o poder impõe como verdade. Reflita sobre o que distingue uma moral fundada na razão de uma moral fundada na submissão.